Êxodo 17, 10, que diz assim a palavra do Senhor: fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cima do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro de outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Agora lá em Apocalipse, capítulo 1, a parte B, do versículo 5 e o versículo 6, que diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu vou enfatizar aqui mais uma vez a parte inicial do versículo 6. E nos constituiu, em algumas versões vai dizer reis, né? E nos constituiu reis, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Amém. Curva a sua cabeça. Jesus, nós estamos aqui, Pai, e talvez as intenções dos corações que se achegaram nesse lugar sejam diferentes, sejam variadas, mas eu sei que o Teu Espírito Santo é um só, e Ele está aqui nesse momento, porque eu já pude sentir o Senhor falando comigo aqui essa noite. Eu já pude sentir, meu Deus, a ministração no meu coração sobre o Seu cuidado, sobre a Sua provisão, sobre o Seu zelo sobre a minha vida. Eu quero pedir ao Senhor, Deus, fale com cada um dos Teus filhos que aqui está, não conforme aquilo que eles querem ouvir, mas Espírito Santo, eu creio que o Senhor há de falar para trazer mudança na vida de cada um dos Teus filhos que aqui está. Pai, em nome de Jesus, não deixa que o inimigo possa vir e roubar essa semente que vai ser lançada do coração dos Teus filhos, mas que eles possam, meu Deus, dar lugar no solo da vida deles, a fim de que essas sementes sejam realmente plantadas, ó Deus, a fim de que a verdade que vai ser pregada aqui nesse momento, não por mim, eu sou um mero instrumento nas Suas mãos, Pai, mas pelo Teu Espírito Santo, possa produzir fruto na vida dos Seus filhos. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Irmãos, quando nós falamos sobre reforma, essa é uma realidade que muitas pessoas evitam, né? Mas quantos de vocês aqui gostam de... Paulo Henrique está aqui, passou por uma reforma esses dias na casa. É bom fazer reforma em casa, Paulo Henrique? Misericórdia, né, irmão? Quantos aqui já fez reforma você estando dentro de casa? Eu já tentei fazer essa moda também, irmãos. É ruim, né, irmão Daniel? Meu Deus, traz uma bagunça danada. Mas quando a gente fala sobre reforma, a primeira coisa que vem à nossa mente é justamente isso, né? Bagunça, alguma desorganização, algum desconforto. E as pessoas que são mais organizadas, eu depois que os meus filhos nasceram, eu perdi um pouco isso, mas eu acho que eu tinha até um pouco de toque, né? É até uma doença explicada isso pela psicologia, né? Toque é aquela pessoa que gosta tudo certinho, sabe? Teve uma vez que eu morava sozinho antes de casar com a pastora Nayara. Eu tinha um ritual para sair de casa, né? Eu saía fechando todas as portas dos quartos. Eu já morava num apartamento que era do meu pai à época, né? E ele cedeu para a gente morar. E antes de casar eu já estava morando nesse apartamento na época, em 2011 isso. E saía fechando as portas, e quando eu saía eu batia o tapete lá de fora no apartamento, de todo o ritual. E tinha alguns prestadores de serviço que ainda estavam indo lá em casa fazer algumas coisas, né? Até porque o prédio era novo e a gente tinha contratado alguns serviços à parte. Mas em uma das vezes que esse prestador de serviço foi lá em casa, ele viu que eu tinha um computador, e à época era um computador do ano, né? Ele era touchscreen, né? Nem tinha isso à época, estava começando a sair os primeiros celulares, que era só iPhone, nem existia ainda Android, ou se existia era muito pouco e poucas pessoas que tinham acesso. E aí ele viu esse computador, e quando eu saí, deixei minha chave lá na portaria, ele foi esperto, né? Viu que eu tinha saído, foi lá, pegou a chave e entrou lá dentro e pegou o computador.
Só que isso eu fui perceber mais no final do dia, quando eu fui usar o computador, que eu dei falta. Mas quando eu, aplicando aqui, tanto que eu era organizado, quando eu já cheguei em casa do serviço, eu vi que o tapete estava sujo, tinha 2 pés em cima do tapete. Eu falei, alguém entrou aqui. E o rapaz que ia vir prestar o serviço não veio. Aí falei, bom, talvez alguém só pisou aqui, limpou o pé e saiu, né? A porta do quarto estava aberta, a porta do guarda-roupa, que eu sempre fechava, estava aberta. Então, assim, eu era muito organizado. E quando falava assim, inclusive, sobre reforma, eu tinha até esse receio, né? Meu Deus, aquela bagunça toda, eu ficava super incomodado em relação a isso. E algumas pessoas têm essa tendência de ser mais organizado que os outros. E em se falando de reforma, isso traz um desconforto muito grande, né? Porque você vai ter que pegar uma coisa que está organizada aparentemente, não precisa mexer, mas você vai mexer para desorganizar, para refazer de novo, né? Para fazer novamente. E reforma fala justamente sobre isso. Fala sobre refazer aquilo que já estava feito. Só que você nunca vai reformar alguma coisa para pior. A reforma é para fazer alguma coisa ficar melhor. Ou então aprimorar aquilo que já estava bom, você vai trazer algo inovador para aquilo que já estava feito. E o dicionário ainda vai trazer um outro significado, além deste refazer. Fui lá pegar no dicionário esse significado de reforma. Traz o seguinte para a gente: reconstruir ou reconstituir a antiga forma. Refazer, reconstruir. Irmãos, eu não sei se você já mexeu com construção mesmo. Construção. Eu mexo com construção ali em Formosa. Esse ano já estou indo para a 3ª casa que eu estou construindo. A gente constrói e vende, né? Eu construo e vendo ali. E eu não sei se você sabe, para você construir é preciso ter uma disposição muito grande, porque dá muito trabalho. Principalmente na hora de você ir atrás do material, e como a gente constrói para ganhar, ter um lucro, você tem que procurar o mais barato, aí você tem que negociar com um, negocia com o outro. Então, para você construir, modo Alberto, você já tem que ter uma disposição grande. Agora, para reformar, você precisa ter uma disposição maior ainda. Você vai pegar algo que já está feito para refazer novamente, uma disposição dobrada. E o Bruno está aqui, teve lá esses dias para trás, a gente esteve lá na casa do meu pai juntos. E ele está fazendo justamente uma reforma lá no fundo. Estava algo pronto lá e ele está abrindo uma piscina ali, irmão, bagunça. E eu puxei minha mãe. Minha mãe é extremamente organizada. Ela está dando cria, né? De tão agoniada que ela está com aquela reforma. Já quase bateu no mestre de obra lá, que está enrolado demais, né? Mas enfim, todos os tapetes que tinha lá tirou por causa da poeira. Fez um buraco, né? Então a terra amontoada ali. Enfim, a gente já entendeu mais ou menos a questão da reforma aqui. Mas o certo é, irmãos, que todos nós temos resistência para essa questão de reformar, para essa questão de mudar. Mas se nós queremos viver algo novo nas nossas vidas, ou algo diferente, essa questão da reforma, ela é indispensável. Na verdade, eu colocaria até a questão da reforma como algo crucial para a gente viver algo novo. Não tem como, Jesus mesmo vai dizer sobre isso, não tem como a gente pegar algo novo e colocar em algo velho. Não se derrama vinho novo em odres velhos, porque se você pegar o vinho novo, ele vai romper com aquele odre velho, né? Antes você pega um odre novo e derrama algo novo sobre ele, um recipiente novo. Assim é na figura espiritual, irmão Mauro. Não tem como a gente viver algo novo, e aqui eu quero trazer mais no sentido espiritual mesmo, não somente no sentido material, porque isso é a consequência. Sempre quando eu vou aconselhar alguém, principalmente pessoas novas, eu sempre falo assim: olha, se tiver que priorizar alguma coisa, priorize a sua vida com Deus, priorize a sua vida espiritual, porque o resto é consequência da sua vida com Deus. A gente pode ser abençoado materialmente, a gente pode conquistar muitas coisas nesse mundo, mas isso não alcança o nosso espírito. É por isso que eu gosto de enfatizar: quando a nossa vida espiritual com Deus vai bem, todo o resto vai bem. Agora, muitas vezes, irmãos, a gente pode viver uma falsa sensação de que tudo vai bem. As coisas estão indo bem, a minha finança vai indo bem, aparentemente está tudo bem na minha casa, mas a minha vida espiritual com Deus está uma bagunça, está uma desordem. É por isso que nem todo sucesso é sinônimo de prosperidade. Ontem o pastor Rildo que pregava, falava algo parecido com isso. Não é porque uma pessoa tem muito dinheiro, ou tem muitas coisas que ela tem conquistado, e tem, por causa do suor dela, é natural. Se ela está plantando, ela vai colher, o suor dela vai proporcionar alguma coisa. Porém, irmãos, a paz de espírito, ela não vem com o suor que nós conquistamos, ou que nós damos todos os dias no nosso trabalho. A paz do nosso espírito, a paz do nosso lar, a paz da nossa realidade,
vem através da nossa vida com Deus. E isso diz sobre reforma. É por isso que a reforma, ela deve ser algo que nós escolhemos todos os dias. Eu devo levantar pela manhã e todo dia pela manhã eu preciso pensar dentro da minha vida. Eu já estou bem, mas eu posso fazer diferente. Eu preciso derrubar as paredes que eu construí no dia anterior, que me afastou de Deus. Que paredes são essas? O pecado que me afastou de Deus, o embaraço que eu produzi por alguma ação, por alguma palavra, por alguma atitude que eu fiz. Eu preciso reformar, destruir essa parede, construir algo novo, para que eu possa receber algo novo da parte de Deus, não só sobre mim. É por isso que eu disse agorinha aqui, isso que eu vou falar direciona aos pais. E se você ainda não é pai, guarde isso para quando você for pai, para que o novo de Deus seja derramado também sobre a vida da minha esposa, para que o novo de Deus seja derramado sobre a vida dos meus filhos. Continuemos aqui no que eu estou falando. Quando nós vamos para esse livro do Apocalipse, João está escrevendo a visão que Jesus deu para ele ali, dos últimos tempos. E escrevendo essa visão, ele vai escrever, aqui ele está dando a introdução para escrever as 7 cartas. A primeira carta que João escreve, os irmãos lembram? Para qual igreja que foi? A igreja de Éfeso. Quando Jesus manda João escrever para o pastor que estava ali em Éfeso e consequentemente para a igreja, ele aponta elogios. Olha, vocês têm trabalhado, vocês têm desenvolvido, porém já tem sido igual automático. Você já não tem tido prazer, você já não tem tido amor. Aí Jesus vai falar para eles assim: olha, para que o candeeiro, o que é o candeeiro, irmãos? A gente volta lá para o Antigo Testamento, no tabernáculo. O que simboliza o candeeiro? Jesus. Para que o candeeiro, a presença não seja removida da vida de vocês, volte aonde vocês caíram. Lembra de onde vocês pararam de me amar. Lembra onde vocês perderam o prazer pela minha presença e volta lá atrás. Ou seja, faça uma reforma, revise aí como é que vocês estão vivendo, para que vocês não percam a minha presença. Porque perceba o que eu acabei de falar aqui, irmãos. As coisas estavam acontecendo. A igreja de Éfeso estava crescendo, eles estavam trabalhando, era uma igreja pujante, crescendo. Só que não era sinônimo de bênção de Deus. Jesus chega a alertar: olha, eu não quero sair do meio de vocês, mas se vocês não se lembrarem do primeiro amor, da paixão pela minha presença, eu não vou estar mais com vocês. Eu removerei o candeeiro, a minha presença, do meio de vocês. Nós sabemos que no ano de 1517 aconteceu, na verdade começou a acontecer bem antes, aproximadamente 100 anos antes disso, 1400 e alguma coisa, no século 13. Mas de fato ocorreu-se de forma prática no ano de 1517, a reforma protestante. A gente conhece mais por causa do Martinho Lutero, mas isso são inúmeros outros reformadores que fizeram parte desse processo de reforma. E quando Lutero inicia a reforma, tudo o que ele fez foi restaurar a mentalidade da questão sacerdotal, irmão Mauro. A igreja católica estava começando a colocar, começando não, já estava disseminada a ideia de que a única pessoa que tinha a chave da igreja era o Papa. Era somente o Papa que tinha o poder de falar com Deus, e somente ele que tinha uma unção diferente, e todas as outras pessoas eram simplesmente réis mortais que não tinham uma unção da mesma forma que estava sobre o Papa. Aí Deus levanta Lutero para quê? Para trazer uma reforma. Mas já estava tudo funcionando bem. A igreja já tinha domínio, inclusive a igreja chegava em qualquer lugar e ela tinha liberdade de entrada em qualquer lugar. Era uma igreja única, era uma igreja universal, então não tinha para que mexer aos olhos dos homens. Algo já estava organizado, mas Deus levanta justamente para restaurar essa mentalidade. Quando a gente vai entender no Antigo Testamento a questão do sacerdote ou do sumo sacerdote, ele vinha da linhagem de Levi. Os irmãos lembram muito bem disso. Um dos filhos de Jacó, Levi. E Levi, para quem não sabe, ele teve 3 filhos. Se você não aprendeu, ele teve 3 filhos, Levi, filho de Jacó. Deu 3 netos para Jacó: Merari, Coate e Gerson. Aí Deus foi tão específico que como não bastasse ele escolher a linhagem de Levi, ele ainda vai escolher lá, irmão Mauro, dos filhos de Coate. E dos filhos de Coate ele ainda vai lá e escolhe Arão para ser sacerdote, e somente agora a partir da linhagem de Arão que poderia ser sacerdote, ou sumo sacerdote, adentrar no lugar santíssimo, no santuário, na presença de Deus.
e sacrificar pelo povo, clamar a Deus pelo povo. Ou seja, era algo de um privilégio imensurável. E quando a gente traz isso para a nossa realidade, a gente vê aquilo que Deus concede sobre as nossas vidas hoje. Mas sabe o que é interessante? Quando Deus escolhe a pessoa para ser o sacerdote ali, o sacerdote ele era um exemplo. Foi pregado, e talvez você já tenha ouvido isso em algum momento da sua caminhada cristã, na nossa igreja talvez. Foi pregado que aqueles sinos, né, que o sacerdote, o sumo sacerdote carregava na sua vestimenta, era para que quando ele entrasse lá no Santo dos Santos e por acaso ele morresse, ele entrava com uma corda no pé e se puxasse quando o sino parasse de tocar. Quanto lembra desse ensinamento? Só que isso não procede, isso não é bíblico. Até porque nenhum sumo sacerdote morreu. Alguém inventou isso e foi sendo pregado. A Bíblia não prega sobre isso. Aqueles sinos, na verdade, era para que o sacerdote andasse no arraial e as pessoas percebessem: o homem de Deus está vindo aí, aquele que é digno de ser imitado. Tanto é que o sumo sacerdote ele andava na mitra dele com algo escrito aqui na testa. Vocês lembram o que estava escrito? Santidade ao Senhor. Era um exemplo de santidade. Era um exemplo de santidade. Só voltando aqui à história que a gente estava falando de entrar lá no Santo do Santo. O sumo sacerdote, ele entrava sem roupa nenhuma. Ele entrava só com aquela bata branca que vinha por baixo. Até sem a cueca ele entrava no Santo dos Santos. Era como se ele estivesse despindo de tudo. E ele entrava de forma agachada na presença do Senhor, reconhecendo. Era assim que ele entrava, está na Bíblia. Se quiser ler um pouco mais sobre isso, Levítico. Não faz parte do nosso assunto aqui, somente esclarecendo um pouco talvez. Mas voltemos aqui. Então nós vemos o privilégio que hoje, pela nova aliança, já no Novo Testamento, nos é concedido pelo sangue de Cristo Jesus. Que privilégio é esse? Nós lemos aqui em Apocalipse: e nos constituiu reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Deus, irmãos, vai nos falar em inúmeros episódios da palavra de Deus. Inclusive o apóstolo Paulo fala isso em Coríntios, fala isso em Colossenses, fala isso em Efésios. E eu quero pegar esse texto de Efésios, que muitas vezes a gente lembra, né? Não, eu sou o cabeça do lar, mas esquece do demais, né? Efésios capítulo 5, versículo 23. Paulo vai dizer assim que Cristo é o cabeça da igreja, assim como o homem é o cabeça da esposa. Então, da mesma forma que a igreja se sujeita a Cristo, que a mulher também se sujeite ao homem que é o cabeça. Só que, irmãos, isso traz uma responsabilidade sobre nós muito grande. É lógico que é maravilhoso, né, ter a submissão da esposa, ter a anuência da esposa, ter a concordância da esposa em tudo que a gente vai decidir. A nossa esposa é submissa, reconhece a nossa autoridade e está debaixo da nossa autoridade. Maravilhoso. Mas existe uma responsabilidade espiritual, não somente material, diante dessa realidade, para com a nossa esposa e para com os nossos filhos. E aqui eu queria que você entendesse, pai, que talvez já tenha filho na idade adulta, enquanto o seu filho está sobre a sua responsabilidade lá dentro do seu lar, ele está na sua responsabilidade espiritual. Ele ainda não casou e, biblicamente falando, ele não é responsável pela vida espiritual dele de forma literal diante de Deus. Eu sou o líder lá de casa. Eu preciso passar a minha vida, o meu exemplo deve trazer essa responsabilidade diante dos meus filhos para com Deus. Então, voltando a essa analogia que Paulo faz, Efésios capítulo 5, versículo 23. Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher. Irmão, quando Cristo se entrega para ser sacrificado, ele estava trazendo a justificação, a expiação do pecado. É por isso que ele assume a condição de sacerdote ali naquele momento. O escritor aos Hebreus, por diversas vezes, vai reiterar essa questão, irmão Mauro, falando sobre o sumo sacerdote Jesus entrou de uma vez por toda no Santo dos Santos, consumando de uma vez por todas o sacrifício. Aí veja, acompanhe comigo a ideia do raciocínio que nós estamos desenvolvendo aqui, irmãos. Essa mesma responsabilidade é delegada a nós. A questão da expiação pelo pecado da minha família está sobre mim. É lógico, irmãos, não vamos ser inocentes de entender, eu não tenho poder de expiar pecado de ninguém. Quem expia o pecado é Cristo. O que eu quero dizer é que a minha vida deve ser uma constante intercessão, uma constante integridade para com a minha família. Eu sou o exemplo. Diante de Deus eu sou responsável.
Então, da mesma forma que Cristo me amou, entregou a sua vida por mim, Ele abriu mão da sua própria vontade. A gente vai lá para o Getsemane. Lucas faz questão de narrar esse episódio detalhadamente, falando até do suor de sangue que Jesus suou. Mas a gente vê as 3 orações que Jesus vai direcionar a Deus. Deus, afasta de mim esse cálice, eu não quero, essa não é a minha vontade. Mas veja, irmãos, o que Jesus fez? E esse é o exemplo que Ele deixa para nós. Ele abriu mão da sua vontade para viver para a sua igreja, para viver para a sua noiva. Assim, irmãos, somos eu e você, homens que aqui estamos. Olha para mim aqui todos em nome de Jesus. Nós precisamos tirar o egoísmo. Olha para mim, você que não está olhando, tirar o egoísmo do nosso coração, irmãos. A gente quer que a nossa vontade prevaleça a todo custo sobre a nossa esposa, sobre os nossos filhos. E muitas vezes esse egoísmo vem no nosso coração e a gente não pensa nos nossos. Mas Jesus está nos dando o exemplo aqui essa noite para que não levamos em consideração a nossa vontade. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente se preocupa com isso, o próprio Deus faz questão de realizar aquilo que está no nosso coração. Ele vê daquilo que nós estamos abrindo mão. Ele vê aquilo que nós estamos sacrificando para a nossa família, para a nossa casa. E é a partir dessa concepção que a gente passa a ter, que a nossa realidade, que a nossa história, que a nossa geografia passa a ser transformada. Porque eu decidi fazer uma reforma em mim. Eu decidi ser alguém diferente a partir do momento que Deus me deu essa compreensão. Isso não é fácil, irmãos. Eu queria que vocês entendessem aqui essa noite. Viver uma vida de abrir mão da sua vontade todos os dias para viver para a sua esposa, viver em função dos seus filhos, viver em função da sua casa, é uma renúncia muito grande. Mas é uma renúncia que traz a bênção de Deus. É uma renúncia que traz a bênção de Deus. E isso nos permite aqui afirmar categoricamente, irmãos, eu queria que você gravasse isso aqui no seu coração essa noite, que uma geografia, uma história, uma realidade, ela só é transformada quando existe uma nova dinâmica de ação. Você pode repetir isso? Fala, nova dinâmica de ação. Vai lá. O que significa isso, nova dinâmica de ação? Reforma. Reforma. Uma nova dinâmica de ação. Moisés, que foi o homem que nós lemos lá, que enquanto estava com as suas mãos estendia, o povo prevaleceu contra os amalequitas. Moisés, o homem que Deus ergueu para não somente liderar, mas ser o libertador. O que é libertar, irmãos? Libertar é mudar uma história. E Deus levantou Moisés para marcar uma geração, ou mais de uma geração. A partir daquele povo ali, todas as gerações que viriam seriam marcadas pela vida de Moisés. Moisés marcou tanto a sua geração que até hoje pelos judeus ele é lembrado. A Torá está lá na mão deles todos os dias. Eles pegam a Torá e ficam assim lendo com um pedaço da lei aqui na mão, um pedaço da lei na testa. Os judeus, aquele judeu mesmo tradicional, ortodoxo. Se você for lá no Muro das Lamentações, você vai ver todos os dias eles lá orando. Até hoje Moisés é lembrado. Por quê? Porque Moisés passou por uma reforma. A gente sabe que ele viveu seus primeiros aproximadamente 40 anos lá no Egito. E o Egito entrou dentro dele. O Egito entrou dentro de Moisés. Aí Deus precisa trazer uma situação de desconforto ali para Moisés, para tirar ele do conforto dele e levar ele para o deserto, para mudar Moisés. Os aproximadamente 40 anos que Moisés passou lá no deserto foi fazendo uma reforma dentro dele, para que depois ele pudesse se levantar como líder, como um sacerdote reformado, como alguém que tinha intimidade com Deus. A palavra do Senhor vai dizer que não houve ninguém na face da terra em quem Deus conversasse face a face. Moisés, ele desenvolveu uma intimidade tão grande com Deus e digno de ser imitado, porque ele fez uma reforma. Ele se dispôs a viver uma reforma. Irmãos, no texto de Êxodo ainda, mas aí no capítulo seguinte, lá no capítulo 18, a gente leu o capítulo 17, mas no capítulo seguinte, versículo 21 do capítulo 18, está tendo uma conversa ali entre o sogro de Moisés e Moisés. Jetro está falando com Moisés. E Jetro vai falar assim para Moisés: e tu, dentre todo o povo, procure homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Você pode repetir isso comigo, irmão? Diga: homens de verdade,
que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Só nesse versículo aqui dava para a gente fazer um estudo até de 3 dias, né? Falando aqui sobre homens capazes, tementes a Deus e homens de verdade. Mas eu quero focar aqui com os irmãos, por esses minutos finais que a gente tem, nessa expressão que ele diz, homens de verdade. Quando a gente volta lá para a origem dessa palavra, verdade, no hebraico, ela traz a ideia de homem íntegro, de homens fiéis, de homens com credibilidade. É por isso que eu disse agora há pouco que tem faltado isso no nosso meio, principalmente no nosso meio cristão. Homens dignos de credibilidade, homens dignos de ser imitados. Domingo atrasado eu falava sobre resplandecer a sua luz, né? E muitas vezes, irmãos, eu queria que você olhasse, principalmente você que é pai, que tem filho novinho ainda, que está sendo formado. Será que você, olha para mim, que nome, isso aqui é muito forte, irmãos, isso aqui é muito forte. A gente está vendo um dia tão difícil que se nós como pais não acordarmos para implantarmos princípios nos corações dos nossos filhos, nós vamos perder os nossos filhos para o mundo, nós vamos perder os nossos filhos para Satanás. Mas em nome de Jesus, o seu filho ou os seus filhos vão ser homens de verdade nessa geração também. Mas a pergunta que eu quero fazer para você, será que você pode falar para os seus filhos, me imitem diante de Deus? O que eu tenho feito diante de Deus, faça isso também. Quando você for casar, meu filho, trate a sua esposa da mesma maneira que eu estou tratando sua mãe. Irmão, você já percebeu tanto que isso é sério? Será que quando eu for aconselhar meu filho para ele se casar, eu vou poder falar para ele, meu filho, trate a sua esposa da mesma maneira que eu trato a sua mãe? Faça com os seus filhos da mesma forma que eu fiz com você. Ensine seus filhos a amar a Deus da mesma forma que eu ensinei você a amar a Deus. Faça o seu filho, meu filho, ter paixão pelo reino, pela obra, da mesma forma que eu desenvolvi essa paixão no seu coração. Talvez, irmãos, você não tenha tido esse exemplo para com seu pai não deu esse exemplo para você, mas você pode romper com o ciclo. Você pode quebrar o ciclo e fazer diferente para com seu filho. Talvez essa ideia paternal, de paternidade para com seu pai não é muito clara no seu coração, mas você pode fazer diferente. Você pode fazer uma reforma para transformar uma geografia, para transformar uma história. Sabe, irmãos, eu dizia isso há alguns dias para trás, e isso é muito sério por causa disso. Às vezes a gente vê hoje homens, às vezes até obreiros, às vezes até pastores, que os seus filhos não são crentes. Sabe por quê? Porque os filhos não tiveram um exemplo dentro de casa. É por isso que quando Paulo está escrevendo para Timóteo, na primeira carta, ele vai dizer o seguinte: Timóteo, cuida da sua família em primeiro lugar, porque aquele que não cuida da sua família negou a fé e se fez igual aos descrentes. Não adianta, irmãos, não adianta eu dizer que eu tenho fé em Deus se eu não cuidar da minha família. E eu cuido da minha família em primeiro lugar através do meu exemplo, através da minha vida de responsabilidade para com Deus. Homens de verdade, não é só no sentido viril, de ser macho, de falar grosso, de fazer com que a sua voz seja imposta a todo custo. Homens de verdade vai muito além disso. Não é só nesse sentido. É homens que tenham responsabilidade para com Deus. Sabe, irmãos, e quando eu estava pensando aqui nessas palavras para trazer para os irmãos, o que tem faltado hoje é nós vivemos de forma prática o que Paulo escreve em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas sedes transformados pela reforma da sua mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitas vezes o nosso problema é que a gente quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas não quer pagar o preço que isso exige, a reforma. E quando a gente olha para a situação ali de Israel, Moisés escolhe alguém para ser servo dele. Inclusive Deus vai falar assim, que Moisés era servo de Deus e o outro era servo de Moisés. Quem que era o outro? Josué.
Moisés escolheu Josué, e Josué, a gente fica claro na vida de Josué que ele era um homem de verdade, que ele era um homem de integridade, com credibilidade, ele era um homem fiel. Antes deles entrarem na terra prometida, Moisés envia 12, ele somente com Caleb volta sendo um homem íntegro à promessa de Deus. Ele não olhou para nenhuma dificuldade, ele olhou só para a promessa. E a passagem que a gente leu aqui, que o povo de Israel prevaleceu contra os amalequitas em Refidim, eu tive ali, eu passei naquele vale do Refidim. E ele é interessante, irmãos, que não tinha como Israel subir nem para o lado direito, nem para a esquerda. E como eles eram milhões de pessoas, até eles recuarem, já ia morrer todo mundo que estava na frente. Então eles ficou encurralado. Refidim era montanha muito grande. Deus me deu a oportunidade de passar lá, aproximadamente o lugar que eles passaram, pela bondade de Deus. A única coisa que eles podiam fazer era enfrentar. E aí Josué, por ser um homem de verdade, no versículo que a gente leu, versículo 13, vai dizer assim: e Josué liderou o povo, e eles prevaleceram à espada sobre os amalequitas. Irmão, era muita gente aproximadamente no exército amalequita, muitas pessoas, milhares de homens. E os amalequitas eram homens de guerras. O povo israelita era só pastor de ovelha, não sabia. Mas mesmo assim, porque Josué era um homem de verdade, era um homem também que já tinha reforma dentro de si, um sentimento de não ser conformado. Todo mundo de Israel estava carregando um pouquinho do Egito para o deserto. Tanto é que eles lembravam o tempo todo: a gente quer voltar, mas Josué não. Josué também saiu, é a mesma geração que saiu. Porém, dentro de Josué, ele era um homem íntegro. É por isso que Josué foi o maior conquistador da história de Israel. Talvez, irmãos, você e a sua família só não tem conquistado mais porque você, enquanto sacerdote do seu lar, está precisando ter esse sentimento de não se conformar com os padrões do mundo. Irmãos, eu sou pai também, como você é, sou esposo, como alguns de vocês são. Não é fácil, irmão Mauro, eu chegar muitas vezes em casa cansado, ou simplesmente agoniado com as pressões da vida, e sentar com os meus filhos e pregar para eles, ensinar a Bíblia para eles, orar com eles. Não é fácil muitas vezes chegar em casa e ajudar minha esposa nas obrigações diárias. Não é fácil, é difícil. Só que quando eu faço isso, irmãos, eu estou mudando uma história, eu estou mudando a realidade da minha família. A bênção de Deus passa a me acompanhar. Essa conquista que Josué viveu passa a ser uma marca na nossa vida, porque é um sentimento de reforma, e Deus se agrada disso. É uma nova mente. Sabe, irmãos, é preciso a gente entender e sair com esse pensamento aqui essa noite, que Deus nos plantou nessa terra para sermos homens de verdade, sacerdotes reformados. E há algo interessante aqui nessa passagem de Refidim. O povo só prevaleceu porque Moisés estava com as suas mãos estendidas. É claro que o bom êxito ali na guerra veio porque Josué era um homem de verdade, mas eles só obtiveram a vitória completa porque Moisés ficou com as suas mãos estendidas. Teve um momento que ele cansou, Arão e Hu então segurou os braços de Moisés, e enquanto as mãos estavam levantadas, o povo prevaleceu. Sabe o que isso aplica na nossa vida? Deixa eu trazer para a forma prática. Enquanto você estiver agindo, é isso que significa levantar as mãos, não só no sentido espiritual de orar, de interceder pela sua casa, pela sua família, mas fazendo por onde, liderando pelo exemplo. Não haverá nada, irmãos, que vai prevalecer contra a sua família. Talvez a depressão tenha tentado tomar conta lá do coração da sua esposa, por uma história difícil que ela teve, de abandono ou de rejeição. Talvez a sua esposa já não tenha procurado mais buscar a Deus, já não tem mais vontade. Isso é responsabilidade sua, marido. Levar a sua família a buscar a Deus, amar, cuidar da sua esposa, cuidar dos seus filhos, ser exemplo de santidade, como a gente disse agora há pouco, dignos de ser imitado. Levar a nossa família a desenvolver um relacionamento com Deus. Isso é a nossa função de ser homem de verdade, para mudar a geografia da nossa família. E esse papel, tem muitos pais que acham que é só da mãe. Você que tem um filho ainda que está sendo ensinado nos princípios, não é só da mãe, é principalmente do pai. Meu pai sempre orava, olha para mim aqui, meu pai sempre orava com a gente, sabe? Sempre orava. Mas o culto doméstico mesmo, que meu pai trabalhava,
durante todo o dia, quando a gente morava aqui em Goiânia, quando a gente era criança, né? Era mais minha mãe que fazia. Só que eu sempre me lembro de diversas vezes que meu pai sentava comigo e com a minha irmã para não só falar a palavra de Deus, mas ensinar a gente a orar. Irmão, eu e você, inconscientemente, tá? Não precisa fazer muito esforço para isso. A gente imita padrões. A gente imita padrões. Por que é que toda a mídia, e existe toda uma agenda ideológica homossexual preparada para corromper as crianças? É algo sorrateiro que vai fazendo com que as crianças cresçam e passem a imitar esses padrões. É por isso que eu estou falando. Nós precisamos, irmãos, levantar como os padrões a ser dignos de ser imitados. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui essa noite? Quando Deus planta o jardim, Deus coloca o homem lá no jardim. E vocês lembram das duas finalidades que Deus falou para o homem que ele tinha que fazer? Vocês lembram? Quem lembra? Era lavrar e guardar. E guardar a terra. O homem, Adão, era responsável por lavrar e dominar. Eu vou ficar só com essa palavra de lavrar. Vou deixar o aspecto de guardar para outro dia, para um outro momento. Mas lavrar. O que é lavrar? É trabalhar. É essa que é a função também, eu e você, enquanto sacerdote que somos, lavrar. É a questão da provisão, é a questão de ser provedor do lar. E quando a gente observa a criação da mulher, Eva, quando foi formada, antes de Deus dar Eva para Adão, ele já tinha dado essa responsabilidade. Então, antes de Deus dar o benefício para Adão, ele já tinha dado uma responsabilidade: lavrar a terra. Isso quer dizer que para ser um sacerdote reformado, irmãos, não é apenas se mostrar viril, como eu disse agora há pouco, um macho que manda e desmanda, mas entender a responsabilidade de cuidar, lavrar, ser o provedor. Irmãos, talvez um exemplo prático para isso aqui, né? Às vezes a gente deixa toda a responsabilidade doméstica com a nossa esposa, né? A cozinha só com ela. Eu conheço gente, irmão, né? Talvez a pessoa não faça isso nem por maldade, né? Mas tem gente que o marido, ele só senta na mesa, Emerson, e só bate o talher no prato. E a mulher tem que ir lá, pega o prato, vai lá, serve o marido, põe na mesa, corre de um lado, corre para o outro, cuida de filho. E aí depois, com isso tudo ainda, o marido ainda quer chegar no final do dia, né? Que é a hora do vamos ver ali, quer que a mulher esteja 100% para ele ainda. Irmãos, é preciso lavrar, é preciso arar a terra, é preciso cuidar da terra, é preciso aguar a terra, é preciso ter um cuidado com a terra. E os irmãos estão entendendo o que eu estou falando aqui. Isso são pequenas coisas. Eu quero levar você aqui a um pensamento um pouco mais reflexivo agora, para você pensar. E você sabe, irmão, você que está aqui essa noite, todos nós sabemos qual que é a nossa fraqueza, irmão Mauro. Todos nós sabemos qual que é a nossa fragilidade, o que a gente precisa mudar. A gente sabe. Às vezes a gente está desentendido, que não sabe o que precisa, mas sabe. Você sabe qual que é o seu ponto fraco. E Deus trouxe você aqui essa noite com essa função, irmão, para você mudar. Talvez tem pessoas que digam assim: mas eu tenho 120 anos de idade, já não dá para mudar, irmãos, dá para mudar. Você consegue ainda, mesmo tendo 120 anos de idade, nos últimos dias da sua vida, deixar um legado. E legado, eu gosto muito dessa expressão. Legado é diferente de herança. Herança você dá para alguém, legado você deixa em alguém. E eu posso conquistar muitas coisas enquanto ser humano e deixar muitas coisas boas para os meus filhos. Muito patrimônio eu posso deixar para eles. Mas tudo eles podem perder. Eu me lembro, o pastor Albino, alguns irmãos lembram do pastor Albino. Pastor Albino, um homem de Deus. Eu lembro que o patrimônio que ele tinha era uma fazenda, num valor muito, era só essa fazenda que ele tinha, mas num valor considerável. Deixou para o Gesiel. Não foi falta de exemplo, porque aquele velhinho ali foi muito exemplo. Porém, só estou falando em questão de herança. Foi poucos dias, Brunão, o Gesiel torrou com tudo. E naquela época, irmãos, 2002, nós estamos falando de fazenda de milhões, há 20 anos atrás, né? Porque a herança pode se corromper, mas o legado, o exemplo, o ensinamento, o princípio ficou marcado, ficou gravado. Eu não ensinei para os meus filhos simplesmente regra: meu filho, você tem que ir todo domingo à noite para a igreja, porque se você não for a sua semana. Não ensinei isso. Eu ensinei ele a servir a Deus com amor. Irmãos, eu não sei se vocês realmente estão compreendendo tudo que Deus está falando aqui, mas isso aqui é simples, mas é muito profundo.
é muito profundo, que está faltando homens para se levantar como exemplo. Fica de pé nesse momento. Fique de pé. Colossenses capítulo 3, versículo 19. Paulo vai escrever aos Colossenses assim: maridos, amais a vossas esposas. Eu vou pegar a minha versão que está escrito aqui. E não sejais ásperos contra elas. Bruto. Bom, eu tenho certeza que quando você estava namorando com a sua esposa, antes de você casar, você fazia de tudo para ela, né? Ah, mas você fazia de tudo mesmo, né? Qual foi o dia que você começou a ser diferente? Vou fazer essa pergunta para você responder para você mesmo. Talvez você nem lembre mais, né? Quando que eu deixei de ser diferente com a minha esposa? Nem lembro. Mas um dia você deixou de ser diferente. Deixou de ser daquele jeito que você era. Você passou a ser diferente. E a reflexão que eu quero terminar é justamente com isso. Nós precisamos, irmãos, de ter uma postura diferente para experimentar um novo de Deus. Eu volto a repetir aqui que eu não sei, talvez nem quem foi seu pai. Então não sei qual foi o exemplo que você teve de vida. Mas, irmãos, para que você possa ter o seu filho, a sua família, a sua esposa, vivendo a prosperidade de forma plena. Salomão vai dizer assim em Provérbios que a bênção do Senhor é que enriquece, e ela não traz consigo dores. Eu tenho certeza que você, como pai, como homem, como marido, por mais que você esteja em conflito lá com a sua mulher, e eu não sei, talvez você possa estar passando por um conflito hoje lá no casamento que você está com a sua esposa, mas independentemente, você quer o melhor para a sua família. Você quer que a sua família seja abençoada. Deixa eu te contar um segredo aqui. A bênção que talvez você esteja esperando para a sua família não vai vir no seu emprego, não vai vir do seu emprego, naquele trabalho que você está desenvolvendo todo dia. Vai vir de você assumir a sua responsabilidade de sacerdote, de liderar a sua família diante de Deus. Você sabe qual que era uma das responsabilidades do sacerdote? Sacrificar, levar o povo ao arrependimento e consequentemente trazer o perdão através do sacrifício ali para o povo. Essa é a nossa responsabilidade, irmãos, para com a nossa família, para com os nossos. Talvez, irmãos, você tenha perdido você mesmo, essa paixão, essa vontade de estar na presença de Deus. Mas escute isso que eu estou falando. Comece a não somente você a desenvolver paixão pela presença de Deus, mas os teus filhos a terem paixão pela presença de Deus. Tem um hino, Daniel e Samuel, inclusive, né? Que vai dizer assim, né? É paixão pela tua presença, Senhor. Ter paixão, irmãos, ansiar pela presença do Senhor. Você não só tem o poder natural de influenciar a sua casa. Você é o homem responsável pela... Não é só natural, mas você tem a autoridade constituída por Deus. Por isso que eu li lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 6. E Ele fez de mim e de você sacerdote. Sacerdote. Moisés, ele mudou tanto a geografia daquele povo, que no sentido literal, eles saíram do Egito, uma terra seca, deserto, que é totalmente do rio, dependente do rio Nilo, para ir para uma terra que tinha a bênção de Deus. Deus nos ajude. Curva a sua cabeça nesse momento. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar ao Senhor cada homem que aqui está, seja ele solteiro, ou seja ele casado, ou seja ele divorciado. Pai, o Senhor conhece a cada realidade que aqui está. O Senhor conhece a cada fraqueza que tem acompanhado o Filho do Senhor que aqui está. Mas eu sei que se o Senhor trouxe este teu filho, ó Deus, neste momento, é porque o Senhor tinha essa mensagem para trazer ao coração dele. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa começar a levantar essa pessoa, este homem que aqui está, esse homem de verdade que aqui está, para mudar o destino profético de uma geração, como Moisés mudou. Que ele possa, ó meu Deus, se levantar com esse senso de responsabilidade, de ser um sacerdote, que diariamente escolhe a reforma para viver a bênção do Senhor no seio da família, dentro da realidade da sua casa. Pai, em nome de Jesus,
Eu quero ministrar da bênção do Senhor, enquanto anjo do Senhor aqui neste lugar, sobre cada homem que aqui está. Que os nossos filhos, que os filhos dos teus filhos aqui, ó Pai, serão homens, serão mulheres, da mesma forma de verdade, com integridade nessa geração. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ensinar os nossos filhos pelos nossos exemplos, ó Deus. Não nos deixe ser negligentes, ó Pai, para com as nossas ações diante dos nossos filhos, ó Deus. Nós somos fracos, Pai. Nós somos seres humanos. A nossa carne se inclina para o pecado, a nossa carne se inclina para o mal. Mas em nome de Jesus, fortaleça o nosso espírito, Pai. Transforme a nossa mente, Deus. Aleluia. Para que a nossa casa viva de uma maneira diferente, Pai. Não só no sentido material. Se porventura um dia todos os bens que temos conquistado se perderem, que o principal permaneça, Espírito Santo. Que a sua presença esteja cravada, ó Deus, nas nossas almas, nas almas dos nossos filhos, nas almas das nossas esposas. Espírito Santo de Deus, que sejamos como sacerdotes em meio a uma geração corrompida. Que a nossa santidade, ó Deus, não esteja no nosso vestir. Que a nossa santidade não esteja no nosso falar, Deus. Que a nossa santidade não esteja em vir para a igreja. Não, Deus, nós não queremos isso, Pai. Que a nossa santidade esteja na nossa liderança pelo nosso exemplo, Pai. Em nome de Jesus, fortaleça-nos para a glória do Senhor. Amém e amém.